Os ruralistas de olho nos conflitos. A gente está aqui com a Claudelice Santos, que é líder extrativista, e o Adolfo Carvalho, que é do movimento dos atingidos pelas barragens, ambos no Pará. Claudelice, irmã do Zé Cláudio, e cunhada da Maria do Espírito Santo, ambos assassinados em 2011. Vamos falar então um pouco sobre conflitos no campo, no Pará e na Amazônia, principalmente. Além do Zé Cláudio, muitos outros líderes e camponeses e pescadores foram mortos, assassinados na Amazônia, não é, Claudelice? Vocês conseguem se lembrar de alguns casos mais recentes e dizer como é que está a punição em relação a eles? Dentro do contexto da região sudeste do estado do Pará, nós podemos pegar agora, nesse período recente, o caso do ataque ao acampamento Hugo Chaves, um acampamento que é ligado ao MST, que foi atacado pelos pistoleiros, o qual os pistoleiros chegaram, foi feita uma ameaça, atacaram, tocaram fogo nas residências, acabou com a lavoura. Então esse é um dos casos mais recentes que a gente tem, que ocorreu agora dia 11 de setembro. E também temos o caso do assassinato do companheiro Ronaí, que é de São Félix do Xingu. Antes de falar do Ronaí, só vou comentar, eu conheço o acampamento Hugo Chaves em Marabá, estive lá entrevistando parentes de pessoas atingidas, um pai que teve a filha atingida, um rapaz que está com um olho, ficou cego de um olho por conta de um ataque. Essas terras do entorno pertencem ao banqueiro Daniel Dantas, agropecuária Santa Bárbara, que é ligada diretamente ao banqueiro. Desculpe, pode falar do outro caso. Tem que pegar nesse viés também, então essas ameaças dentro do Chaves também ainda continuam constantemente. E indo para o caso do companheiro Ronaí, de São Félix do Xingu, que é um companheiro que é ligado ao movimento sindical, também junto com a atuação juntamente com a CPT, Comissão Pastoral da Terra, e que já vinha sofrendo ameaça anteriormente, né, desse mesmo pistoleiro. E agora aconteceu o assassinato do companheiro na região. Então, um caso que não está sendo averiguado também pelas instâncias, né, de polícia, das polícias também. Então, é um caso que está ficando e não está sendo investigado, apurado nas condições que deveria ser. Claudelice, teve um caso este ano no Acre também, é isso? Isso, da companheira Nicinha, que é do movimento Atingido por Barragens, né? A gente deve observar que esses conflitos, né, eles seguem um avanço para a Amazônia, né? A região do Arco do Desmatamento, que antes passava pela região de Marabá, subindo e dando pressão em relação ao norte, a gente observa que está cada vez mais intensa. Essa fronteira está se expandindo cada vez mais. O agronegócio cada vez mais subindo com a soja, com o gado. E onde essa marca, esse arco de desmatamento e de implantação, né, ostensiva e extensiva de gado e de soja, é um rastro também de sangue, né? Nesse caso da Nicinha foi horrível, né? Foi terrível, assim. Eles não se conformam só em matar a pessoa. Ele tem que denegrir, tem que fazer alguma coisa para marcar, para falar para os outros, olha, é isso que acontece com quem continuar tentando. No caso do Zé Cláudio, cortaram a orelha dele, né? Sumiu, foi enterrado sem a orelha dele. No caso da Nicinha, ela foi amarrada a pedras e jogada dentro do rio, né? Ela é do movimento Atingido por Barragem, foi morta num lago, né? Então, esses sinais, essas coisas que eles... Não é só matar, é matar e marcar na carne do movimento. Tem todo um simbolismo. Dentro, pegando do caso da Nicinha, companheira do MAB, Movimento Atingidos por Barragem, que já lutava, assim, era presidente da Associação da Comunidade, que lutava em prol dos direitos dos atingidos. Atingidos qual por barragem não tem um reconhecimento ainda. Então, um atingido por barragem não tem onde recorrer, não tem um órgão para recorrer. Então, é a luta constante que nós, movimentos, fazemos. Dentro da hidrelétrica de Jirau, a qual é o lago que ela foi encontrada formado pela hidrelétrica de Jirau, que ela foi assassinada. E também a gente tem uma atuação em outros municípios, inclusive no Pará, né? Nós temos, no caso, a hidrelétrica de Tucuruí,
a qual a violação dos direitos humanos é intensa. A gente tem, em caso de reassentamentos, que não há pessoas que estão desabrigadas, pessoas que são reassentadas em locais que não têm condição de estrutura nenhuma. Então, é uma situação alarmadora mesmo. Por sinal, a Comissão Pastoral da Terra ela divulga anualmente dados sobre assassinatos no campo, violência no campo. A gente está aqui no próprio site do De Olho nos Ruralistas, que é deolhonosruralistas.com.br. É uma notícia recente sobre Rondônia. Você falava do Arco. Rondônia tem 106 áreas com conflitos de terra, dados do Ministério Público, no caso. E em Rondônia teve um caso recente, inclusive, de dois, também de um casal assassinado, um casal da Liga dos Camponeses Pobres. Foi agora, há um mês, salvo engano. E aqui a gente tem imagem de um dos conflitos na região. Rondônia é onde tem hoje o maior número de assassinatos no campo, no Brasil. Chegou a ultrapassar o Pará, que historicamente, nos últimos 30 anos, vinha sendo o líder, antes era a Bahia. Eu vou perguntar para vocês, aproveitando que a gente está aqui no site, a gente fez, está aqui o Arco Político do Desmatamento, a gente fez uma série de reportagens sobre os candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições e identificou vários dados importantes. Por exemplo, 17 madeireiros tentam ser eleitos nos 52 municípios que mais desmatam no país, municípios do Arco do Desmatamento. Ou tem outra aqui parecida, né? 18 políticos têm 50 mil cabeças de gado no Arco do Desmatamento, novamente. Isso em 52 municípios, não são os 300 do Arco do Desmatamento, porque aí o número seria maior e não daria tempo da gente fazer também a tempo esse levantamento. Então, do ponto de vista político, Claudelice e Adolfo, né? Quem que foi eleito, né, nessas cidades? É gente que vai defender camponês? Não, é gente que não gosta nem um pouco de camponês, né? De militante, no caso dos militantes, eles querem ver mortos, no caso. E eles estão conseguindo se apropriar também agora do poder público, né? Através, claro, das eleições aí, com a compra de votos, porque eles têm dinheiro para bancar, têm dinheiro para comprar, né, os votos, e estão agora também se apropriando desses campos, né? Observe que o poder do capital, ele sempre usa meios, sempre usa brecha de continuar explorando o povo, né? Explorando a consciência do povo, e é isso que está acontecendo, né? Se você for buscar a origem desses políticos e desses madeireiros que estão tentando entrar no poder através da política, pouquíssimos são de lá mesmo. Eu diria que quase nenhum é do estado do Pará, ou do estado do Amazonas, ou do estado de origem onde eles estão tentando se eleger. São tudo vindos de fora. Isso aparece claramente nos dados da Justiça Eleitoral, são muitos gaúchos, paranaenses, e com históricos, muitos com histórico de outras atividades pelo país, ou eles ou familiares deles. Eu tô lembrando aqui do caso do Antônio Rufato, que é prefeito de uma cidade no Mato Grosso, uma dessas, no Arco do Desmatamento na Amazônia, que o irmão dele, Lírio Rufato, está envolvido em N casos de grilagem, inclusive em terras indígenas, em vários estados, né, no Pará, no Mato Grosso, no Acre. Então eles vão andando, né, pela Amazônia e se reproduzindo, né, e reproduzindo gado. São Félix do Xingu é a cidade, é um dos maiores municípios do Brasil em termos de área, né, e é a capital da pecuária no Brasil, onde tem mais cabeça de gado. Adolfo, como que o MAB está agindo em relação à violência hoje? Vocês identificam alguma evolução na mobilização? Enquanto movimento de mobilização do MAB, a gente, dentro do estado do Pará, a gente tem atuação dentro de Marabá, em Altamira e em Itaituba. A gente fazemos acompanhamento com equipes, estão fazendo acompanhamento, porque são polos que são possíveis hidrelétricas construídas. Então a gente faz acompanhamento em várias comunidades
onde a gente tem relatos, sim, de violência, de pistolagem e de muitos desses e outros casos também que acontecem de violação dos direitos humanos. E se estende também, não só dentro do Pará, mas sim com todo o Brasil. Uma coisa importante para o internauta entender, Adolfo, é a relação entre as barragens e o agronegócio. Nós somos um observatório do agronegócio. Por que estão falando de barragens, né? Por quê? É bem importante apenas que você falou para a gente poder identificar um pouco, né? Que a gente pode saber que barragem para quê e para quem, primeiramente, né? Vai favorecer quem? Não são nós agricultores, nós podemos pegar, por exemplo, nossos saldos de energia sempre são altos. Então, essas barragens são construídas para favorecer, sim, o agronegócio de maneira direta também, indireta também, e também as grandes empresas, né, que são ligadas também ao agronegócio, como os frigoríficos e demais outras empresas também que têm ligação ao agronegócio. E no mundo madeireiro a mesma coisa. A mesma coisa. E se a gente for pensar quem é atingido por barragem, a gente tende a pensar que é só aquelas pessoas que estão ali em volta do lago que vai ser formado com a barragem do rio, propriamente dito. E não é bem assim. A cidade de Altamira é um clássico exemplo, Tucuruí, de inchamento da cidade, aumento da violência, né, e tudo mais. Só que se a gente for analisar mais fundo ainda, vocês aqui em São Paulo são atingidos. Olha a conta de luz de vocês. Como que a gente paga um absurdo? Eu moro na beira do lago de Tucuruí e é incrível o valor que vem na minha conta de luz, né? E as grandes empresas são isentas de pagar, né? Então, se a gente for observar quem é atingido de fato, somos todos nós. Todos nós. Vocês aqui, nós lá na base somos atingidos. Vocês consideram que as últimas medidas anunciadas ou já feitas pelo governo Temer vão aumentar a violência no campo? Vou pegar um exemplo de hoje, né, que acompanhei no jornal, a medida que o Ministério Temer tomou de desapropriação da distribuição de assentamentos e acompanhamento do MST. Essa notícia de hoje, né, que saiu no jornal. Então, se por exemplo, o município de Marabá vai ser passado a distribuição de terra para os municípios, um município que atualmente não vem favorecendo a agricultura familiar, os agricultores, a classe trabalhadora, passar isso para o município vai favorecer quem? Entendeu? E a gente assistira. Olha, esse governo, ele veio para desmoralizar e destruir os movimentos sociais. No Goiás, o movimento Sem Terra está passando por um processo de criminalização, né? Quer dizer que agora qualquer manifestação que a gente fizer em reivindicação dos nossos direitos, se juntar 5 já é um grupo criminoso, né? E não é isso. As pessoas, a sociedade tem que abrir o olho que esse governo não está favorecendo as minorias, que no nosso caso é uma grande maioria em detrimento de poucos. Dentro também desse processo, no Goiás, a gente tem companheiros de luta que estão presos também devido a essa criminalização dos movimentos sociais que vem acontecendo lá. Então a gente se pergunta, né, se realmente for criminalizado o movimento Sem Terra no MST, como é que vai ser a construção dentro dos outros estados? Como é que vai se pensar tirando a partir desse viés? Então qualquer manifestação que foi feita já vai ser criminalizada perante essa sociedade e até ao poder do Estado, né? Inclusive tem um fenômeno recente que é uma criminalização da classe média, né? Porque os pobres sempre foram. A classe média muitas vezes é preservada, né? Principalmente classe média alta, mas... então a gente tem 2 casos. No próprio caso de Goiás, tem geógrafo preso e no Pará, o professor Evandro Medeiros, da Unifespa, esteve criminalizado também por alguma iniciativa relativa à Vale, salvo engano, não é? Isso. Ele está sofrendo várias represálias e processos da própria Vale, agora não mais com o movimento, e sim a pessoa, né? Está evoluindo essa coisa da criminalização, não é mais criminalizar o movimento, também o movimento, mas também identificar os sujeitos,
né, os militantes e atacar essas pessoas com processo judicial. Não sei, um golpe baixo, um golpe sujo desse desgoverno. Na verdade, já vem uma evolução desde o governo anterior. Desde o governo anterior vem vindo uma evolução nesse processo de criminalização. A lei de terrorismo lá, aquilo é um absurdo para a sociedade, né? Mesmo assim, ela não foi aprovada, né? O que está dando respaldo agora para esse governo Temer fazer o que ele está fazendo. Mas dentro do nosso campo agrário, o próprio INCRA o governo já vinha tirando poderes do INCRA, por exemplo, em fazer habitação direto pelo INCRA. Aí tirou do INCRA, passou para a Caixa Econômica, aumentou a burocracia e mudou para um tal de Minha Casa Minha Vida Rural, e que burocratizou muito para os agricultores acessarem, né, esse direito. Então, é um processo evolutivo e que não é lento, está sendo muito rápido, no sentido de tirar direito ou dificultar o acesso a eles. É importante ressaltar isso, que quando a gente critica o governo Temer, que é um governo golpista e tal, não significa dizer que os governos anteriores eram positivos para o campo. Significa. E apesar de ter uma estrelinha aqui do PT na boina do Zé Cláudio, né? Hoje eles não, de 2011 para cá, possivelmente ele não estaria tão satisfeito com as ações do partido em relação ao campo, né? Com certeza não. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores mudou muito ao longo do seu governo, né? E decepcionou muito sua base militante, né? Então, que esquerda nós temos hoje, né? E que direita nós temos hoje? Né? A revista Veja, se eu não me engano, ontem, hoje, sei lá, lançou uma matéria, A Força da Direita, que foi força destruidora, né? Uma força que está acabando com a gente lá na base. Se com um governo que se dizia de esquerda já acontecia a quantidade de assassinatos que acontecia, olha a evolução agora. 106 áreas de conflito mapeado. E só em Rondônia. Só em Rondônia. Imagine, vamos observar esses números, sociedade, vamos analisar isso e colocar na balança. O governo passado não foi grande governo, esse governo agora está sendo um desastre em pouquíssimo tempo que está aí. Por falar em números, os cortes para a reforma agrária, para comunidades quilombolas, para povos indígenas, é extraordinário, porque realmente são números muito significativos, né, Adolfo? Sim, podemos pegar, por exemplo, também o corte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, que já, a partir desse corte, perdemos vários benefícios, até dentro do próprio INCRA. E o INCRA agora está como uma casa, sem nada, você vai tentar resolver alguma coisa, você não consegue, porque foi tirada toda a autonomia que o INCRA tinha, porque era o local que nós, como agricultores, iríamos recorrer. O INCRA de Marabá. O INCRA, isso. Todos. Que é do polo regional. Conta isso direito, como é que é? Estão meio fantasmas, não estão recebendo, tem pouca gente, como é que é isso? Sim, recebe, mas o que eu quero dizer é que o poder de tentar resolver. Então cria-se uma burocracia imensa para poder resolver uma situação que antes a gente conseguiria resolver só com a presença do INCRA. Então, a partir dessa tirada de poder, de recursos também que a gente conseguiria via INCRA, acabou se tornando toda essa burocracia. Com o golpe, a primeira coisa que o Temer fez foi extinguir o MDA. Com isso, o INCRA foi, rebaixado. Foram tirados alguns poderes que as SRs regionais tinham, por exemplo, de regularização fundiária. E o próprio Temer falou que não vai mais fazer regularização fundiária, vai somente fazer gestão do que está lá, ou seja, esquece criação de assentamento enquanto tiver esse governo, né? Só para entenderem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele não existe mais como era, né? Ainda tem parte de suas atribuições com outro nome, né? Ministério Social, Desenvolvimento Agrário, uma coisa assim. E a outra parte foi para a Casa Civil, portanto, sob controle direto da Presidência da República. Né? Isso. Um dos agravantes dessa decisão desse governo é também a do TCU, que o TCU bloqueou todas as pessoas em RB
com aquele tal título de fazer um pente fino, um levantamento, não sei o quê. Claro, tem muita irregularidade? Tem, claro. Só que penalizar agricultores que precisam de fato, que estão lá na base, trabalhando dia a dia para manter a produção de alimento saudável para esse país, né, está ameaçado. Estão com suas RBs bloqueadas, sem poder acessar seus direitos por causa do TCU. Né? Então, somos a favor, sim, que aconteça esse pente fino do TCU com relação aos assentados, só que dê aos agricultores o que é deles de fato, que é o direito de acessar. O TCU, Tribunal de Contas da União, tomou essa decisão de paralisar a reforma agrária depois de uma reportagem no Fantástico, uma reportagem correta até sobre os desvios nos assentamentos, venda, inclusive para políticos, para centenas ou até milhares de políticos, de pessoas, de empresários, de pessoas com dinheiro que não poderiam estar naqueles assentamentos. Então, a parte das irregularidades, ok, mas aí logo depois, por coincidência, pararam, né? Enfim, a reforma agrária, como se por uma fraude no SUS se paralisasse o Sistema Único de Saúde. Mais ou menos isso. Bom, o que o TCU alega? Que pessoas que recebem acima de 15 mil não podem ser beneficiários da reforma agrária. E se o agricultor produz alimento, comida, que garante ele uma renda anual de 15 mil? Né? Esse agricultor deve ser penalizado e ser retirado da terra porque recebe 15 mil? Né? Você tem relatos assim de pessoas que estão sentindo na pele isso, conhecidos seu ou do Adolfo? Temos. A minha irmã, ela é beneficiária da reforma agrária e ela está bloqueada. Por quê? Ela é professora concursada dentro do assentamento. Não pode. Ora, se ela estudou dentro do PRONERA, que é o Programa de Educação Nacional da Reforma Agrária, do próprio governo federal, ao longo aí de 8 anos, se tornou pedagoga para trabalhar dentro do próprio assentamento, né? E é concursada do município, por que ela está bloqueada? Se ela teve todo um esforço e auxílio do próprio governo para estar no status de agricultora e pedagoga dentro do próprio assentamento. Quer dizer que o agricultor não pode estudar e evoluir ou para contribuir na questão da educação ou técnica. No meu caso, eu sou técnica em agropecuária, né? Trabalhei muito tempo dentro dos assentamentos. Se eu tivesse uma terra, que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu estaria bloqueada pelo valor que eu recebia. Hoje eu sou só um estudante, né? Mas se eu estivesse trabalhando, eu também seria bloqueada por isso. Né? Então, o governo tem que fazer sim esse pente fino, tirar sim o direito de pessoas que não merecem, mas olhar os casos, caso a caso. Por falar, você falou que é estudante, aproveitar para contar que eles estão aqui em São Paulo por causa de um curso, né, que eles estão fazendo, bancado pela Universidade Federal do Sudeste do Pará, não é? A Unifespa, em parceria aqui com movimentos sociais, inclusive, com Via Campesina, são 50 vagas, né? Como que está sendo esse curso aí e o que vocês esperam a partir dele? Eu acho que é interessante a gente buscar um pouco de como surgiu esse curso, né? O curso de Direito da Terra, que é um curso de bacharelado de Direito voltado para filhos e filhas de agricultores, surge a partir dessa demanda, não só no estado do Pará, mas sim em todo o Brasil. Tem 5 turmas em andamento e nossa é a 6ª turma, mas dentro dessas 6 turmas já tem uma formada, que é no estado do Goiás. Então, a partir de bastante luta dos movimentos sociais do estado do Pará, porque não é só chegar e falar assim, vamos fazer um curso de Direito da Terra, tem que ter sim um aceitamento da universidade, tem que ter um diálogo extenso. Esse ano surge o edital, foi aprovado pela universidade, a partir do momento que surge a Unifespa, que é a Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará, que se desagrega da UFPA, que surge na região do Sul e Sudeste, dá um impulso a mais a gente conseguir esse curso. E surge o edital e abre a inscrição para esse curso. Foram inscritas mais de 2.000 pessoas, onde foi feita uma série de análises, de
de homologação, de prova, de entrevistas. Então, desse total de pessoas, passaram as 50 pessoas que estão hoje cursando esse curso em prol dos movimentos sociais e realmente de defender a classe trabalhadora, que é os agricultores, as agricultoras, que a gente sabe que não tem poder e também para estar fazendo essa atuação. Não tem condições também para fazer essa atuação. Qual o sentimento, Claudelice, entre os alunos do curso? Qual a percepção deles sobre o que está acontecendo no país hoje, todas essas medidas do governo Temer em relação ao campo e tal? O que vocês conversaram lá? O que você ouviu? O que já é consenso em relação ao que está acontecendo? Bom, o sentimento é de como é que a gente vai continuar tendo universidade com esse governo de corte. É um governo de corte. Agora mesmo a universidade está prestes a entrar em greve porque os cortes não vão dar suporte para que as atividades aconteçam, né? Então, esse governo já vem provando desde o primeiro dia que foi postado que é incapaz de contribuir com a educação desse país, né? E o consenso da turma é que se for preciso a gente ir para a luta, a gente vai para a luta com todas as outras universidades que estão sofrendo corte, que não é só a Unifesp no Pará, né? Hoje, na nossa reunião da Via Campesina e representantes de todas as turmas de direito da terra do país, a conversa de todo mundo é isso, é que todas as faculdades estão sofrendo cortes muito severos e que vai inviabilizar, né, as aulas, até serviços, né, terceirizados dentro da universidade vai ser cortados. Então, o sentimento é de perda, mais uma vez. Nossa turma são 50 alunos de filhos de agricultores e agricultores que já têm marcado na carne essa coisa da violação dos direitos, né? E lutar contra isso, estudar para nós estudar direito para nós é um caso de muito orgulho, porque a gente vai poder contribuir mais especificamente, diretamente com a nossa comunidade, com o nosso povo que sofre tanto com essa questão da violação. Não só, né, os agricultores e agricultoras, como também as comunidades, né, da zona urbana também. Pois é, Adolfo, o que o pessoal das cidades, da zona urbana pode fazer para barrar essa onda de retrocessos e especificamente em relação ao direito à educação, que, pelo que ela falou, está em risco? Eu acho que, primeiramente, a população tem que parar um pouco e pensar e se mobilizar o que realmente está acontecendo, né? Realmente pesquisar e nós, movimentos sociais, acreditamos e também vemos que a mudança acontece a partir do momento que você vai para a rua, você vai para a luta. Então, acho que sim, a gente tem que pegar e ir para a luta e sim, reivindicar os nossos direitos que estão na Constituição. Por sinal, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está preocupado, está fazendo uma discussão sobre o impacto da reforma no ensino médio, né, do golpe no ensino médio, que é um golpe por medida provisória, né, desse governo, o impacto dessa MP na educação do campo, né? E, então é outro tema aí, Claudelice, a gente podia encaminhar então palavras finais sobre isso e sobre os próximos tempos no Brasil. Olha, a educação está seriamente ameaçada com esse governo, e não só nesse campo federal, não. Nos municipais também. Por exemplo, no Agroextrativista tem uma escola que está prestes a ser fechada, porque a prefeitura diz que não consegue manter 12 alunos, um funcionário para atender 12 alunos, né? Ou seja, a violação de direitos acontece a todo tempo, e eu sinto que a sociedade não está percebendo essas coisas, né? Vamos reivindicar, vamos para a rua, vamos pedir para esse governo cortes na educação, não, né? Agora, o dinheiro que era do pré-sal, que ia para a educação, não tem mais. Mas os cortes, o que vai restar para a gente, né? Parar e fazer uma reflexão. Eu não consigo pagar uma escola particular para as minhas 2 filhas. Elas precisam da escola. E em Marabá, elas estão agora há quase 2 meses sem aula, porque o prefeito não paga. Ou seja, está vindo uma avalanche de cima para baixo, pressionando a gente mesmo e principalmente no setor que deveria ser menos atingido, que é a educação. Essa avalanche, Adolfo, não deixa vocês atordoados? Quer dizer,
vai se preocupar com a educação, com as barragens? Como é que faz? Dá tempo de fazer de tudo um pouco? Esse tempo que nós estamos passando agora é um tempo de a gente fazer avaliação e se lutar por tudo, né? Porque pegando esse viés de educação também, eu sou assentado também, de falar, eu sou filho de assentado, e a escola do assentamento que a gente tem também, que é uma escola de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, já vem sofrendo, já tem um tempo também pelo município de não ir mais merenda escolar, de ter precariedade no ensino. Então, são fases que nós como assentados já sofremos bastante, de não ter um acesso ao ensino médio. E ainda mais com essa avalanche que está vindo com a educação, a gente se pergunta como é que vai ser. Então, linkando isso aí, a gente tem que realmente pensar, parar, voltar a fazer nosso planejamento de base e ir para a luta. Agradeço muito a presença do Adolfo Carvalho, do Movimento dos Atingidos pelas Barragens, o MAB, Claudelice Santos, líder extrativista, e ambos estudantes. De Olho nos Ruralistas é um observatório sobre agronegócio no Brasil. A gente está aqui com o site www.deolhodosruralistas.com.br. No próprio site tem aqui destaque para TV de Olho, né? E que com programas anteriores, né? Enfim, os programas piloto que a gente fez durante a campanha de financiamento, tem o canal no YouTube e a gente volta na próxima quinzena com mais uma entrevista. Obrigada. Obrigado.